a missão, venham todos celebrar. Negro, branco e aleijado, podem vir que tem lugar. O índio fica feliz, a mulher tem mais firmeza. O povo de Deus unido, sambando com a natureza. Os demônios da divergência não aguentam, tenho certeza. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta, esse povo brinca, esse povo dança, esses males espanta e Jesus sorri. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Os portões fechados abrem, cadeados se arrebentam. Os corações duros choram, seus pecados não aguentam. O poder se apavora, os pobres têm resistência. Com o evangelho jeito novo, até os diabos se espaventam. Com o evangelho jeito novo, até os diabos se espaventam. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta, esse povo brinca, esse povo dança, esses males espanta, Jesus sorri. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Meu povo vem pra missão, boa nova vai chegar. Os caídos se levantam, quem dorme vai acordar. Novo dia vem nascendo, levanta pra festejar esta nova sociedade que o Cristo veio preparar. O povo fica à vontade e os demônios não têm lugar. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta, esse povo brinca, esse povo dança, esses males espanta, Jesus sorri. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta, esse povo brinca, esse povo dança, esses males espanta e Jesus sorri. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta, esse povo brinca, esse povo dança, esses males espanta e Jesus sorri. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Alô, alô, bom dia, você que está aí nos acompanhando. É isso aí, ainda estamos no mês missionário. Como foi o seu mês missionário? Realizou alguma missão? Pelo menos rezou? Leu o Evangelho? Meditou a vida? Leu alguma coisa sobre a missão? Foi à missa?
visitou alguém, cantou as músicas das missões. Virtualmente, como é que você vivenciou também esse mês? Tá quase concluindo, viu? Bastante. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor sobre o muro. Eu sou Deus que me criou, me ungiu, me consagrou. Como dizia o profeta Isaías e como disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me consagrou. E aí Jesus vai dizer qual foi a sua missão. Fazer enxergar, fazer ouvir, fazer andar, libertar as pessoas. Essa é a grande meta da missão de Jesus. Jesus libertador. Liberta de todas as prisões, Jesus que dá vida, Jesus que renova as nossas vidas. Quanto sofrimento nos dias de hoje, mas quanta gente que não está a serviço de Deus, está a serviço só de si. Ô Jesus! Amar e viver como Jesus. Isso aqui é para nós cristãos, principalmente nós batizados que somos os considerados cristãos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser
feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim... Então hoje nós queremos fazer memória das Santas Missões Populares, que aconteceu as últimas, né? Porque já aconteceram outras aqui da nossa diocese, quando se aproximava o jubileu, que era o ano 2000, e depois de 20 anos, novamente a nossa diocese acolheu as Santas Missões Populares, com novos rostos, com novos missionários, novas lideranças, algumas comunidades a mais, mas com a mesma proposta, com missionários veteranos, e com certeza as Santas Missões Populares também trouxeram inovações missionárias para a nossa caminhada. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormirei. Meu povo, olha a missão, venham todos celebrar. Negro, branco e aleijado, podem vir que tem lugar. O índio fica feliz, a mulher tem mais firmeza. O povo de Deus unido, sambando com a natureza. Os demônios da divergência não aguentam, tenho certeza. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta. Muito bem, a gente saúda quem está aí acompanhando a gente no Facebook. Tem aqui a Dona Marinês Magalhães, Dona Lourdes, outra Lourdes, a Sandra Cruz. Deve ter mais gente aí, porque eu não consigo ver todo mundo, tá bom? Mas sigamos. Seus pecados não aguentam, o poder se apavora. Os pobres têm resistência, com o evangelho jeito novo, até os diabos se espaventam. Com o evangelho jeito novo, até os diabos se espaventam. É Santas Missões Populares, jeito novo vem aí. Esse povo reza, esse povo canta, esse povo... Então, em 2014, quando a diocese faltava apenas um ano para concluir o último projeto, que foi um projeto missionário colocado quando Dom Enemésio chegou, chamado, ele mesmo criou essa ideia, que foi muito feliz nessa ideia do projeto chamado Quinquênio, que começava com uma reflexão sobre o batismo, sobre a Eucaristia, sobre a Crisma, sobre a Palavra, e que estava concluindo ali com o Congresso Eucarístico, completando 50 anos do último Congresso Eucarístico. Então, antes de concluir, ainda em 2014, a diocese convocou todas as paróquias. Me lembro que era 20 missionários por paróquia, mas teve paróquia que levou mais, paróquias que levaram menos. Mas fizemos um grande encontro lá no Colégio Marista, com a presença do padre Luiz Mosconi. Nada melhor, ninguém melhor para
realmente nos ajudar a vivenciar bem aquele momento que estava começando ali um novo caminho frente rumo às Santas Missões Populares. Naquele encontro, a gente já se subdividiu em grupos e fomos até construir os objetivos. Por que a gente queria Santas Missões Populares? Para que Santas Missões Populares? E o Moscônio, com uma capacidade incrível, com tanta gente ali, mais de 300 pessoas, como é que ele conseguiu trabalhar aqueles grupos em espécie de oficina e cada um ia discutir. Que objetivo? Trabalhar em 3 linhas: o objetivo pessoal, o objetivo comunitário e o objetivo social. Cada grupo levava a sua contribuição e depois uma equipe ia fazer uma síntese. E assim aconteceu a partir daquele momento, como que estavam sendo acolhidas mais uma vez as Santas Missões Populares em nossa diocese. Acontecendo a Santa Missão Popular, eu vou participar, porque está acontecendo a Santa Missão Popular. Traz bandeira do divino para nos iluminar, não esquecendo o cruzeiro, juntos vamos implantar. Vamos fazer mutirão e todo dia celebrar, e à noite com as famílias um chazinho pra tomar. Eu vou participar, porque está acontecendo a Santa Missão Popular. Eu vou participar, porque está acontecendo a Santa Missão Popular. Se você quer saber, eu vou lhe dizer. Uma missão popular anima um jeito novo da igreja ser. O povo se levanta e vai buscar a vida, a luz do amanhecer, é mutirão, partilha. Então, a partir dali, dentro do cronograma das Santas Missões Populares, há algumas terminologias, como, por exemplo, o tempo do acordar, o tempo do saborear, o tempo do aprofundamento, compreendendo o acordar como sendo o momento em que a gente leva a proposta às comunidades, no caso as paróquias. Então as paróquias vão ali fazer as primeiras visitas, as primeiras experiências, fazendo realmente o anúncio: olha, vamos ter Santas Missões Populares. E nas assembleias paroquiais, geralmente, era abraçada a proposta: sim, vamos ter Santas Missões Populares. Pois tá bom, então o que são mesmo Santas Missões Populares? Começava esse diálogo. Santas, porque é de Jesus; populares, porque é com o povo. Então, Santas Missões Populares, porque é a mesma missão de Jesus. E geralmente fazia-se uma ressalva no sentido que já houveram santas missões, mas que não eram santas missões populares. O popular faz muita diferença na metodologia. Houve um tempo em que vinham missionários de fora, às vezes, digamos que franciscanos, ou outras congregações, até vestidos de hábito, e ali eles vinham, faziam a sua missão, às vezes missionários que a gente nem entendia a língua, a gente não, que eu não participei dessa época, né? Mas às vezes você passa em algumas casas e você encontra ainda a foto desses missionários. Então esses missionários vinham, em algumas situações até no formato de como começou a colonização, no sentido que o importante era batizar e dar sacramento às pessoas, e depois aqueles missionários iam embora, né? Ficava ali apenas a foto, alguma saudade, mas significa que o povo não se envolvia, não se sentia agentes pastorais e missionários dentro da missão. Sou
Portanto, santas missões populares, algo novo. Agora, cada comunidade, o povo de Deus, cada batizado, precisa ser o agente missionário. E claro que às vezes parece melhor quando vem alguém de fora, mas a comunidade que melhor vivenciou as santas missões populares foi aquela que conseguiu transformar todas as forças missionárias, e até quem não era força, em missionário das santas missões populares, e certamente permaneceram da comunidade. Ali, dentro do acordar, muitas coisas foram feitas, e dentro dessas coisas previstas, a diocese foi realizando os retiros diocesanos, são 3 retiros previstos, como também, à medida em que acontecia o retiro diocesano, deveria acontecer também o retiro paroquial. O primeiro retiro, seguindo a metodologia do padre Luiz Mosconi, ali nós tínhamos como temática conhecer Jesus e a sua realidade. Quanta coisa que a gente não sabia de Jesus. Muitas vezes ficamos presos ao Cristo do milagre, o ressuscitado, mas a gente esquece que ele era gente, que ele nasceu num lugar, que certamente passou necessidade, que ele viu e ouviu as situações do povo, por isso sentimento de indignação frente a algumas realidades que não eram boas. Saber que Jesus era lá de Nazaré, um pequeno povoado de no máximo 40 famílias, que Nazaré fazia parte da região chamada Galileia, que havia um pouco mais de 200 povoados, com algumas cidades em destaque, como Cafarnaum. Mas o certo é que quem era da região da Galileia era considerado da região pobre, porque a capital estava no sul, lá onde ficava Jerusalém. Então, é importante saber por que Jesus de Nazaré, por que Jesus, o Galileu, e como que Jesus vai assumindo no dia a dia essa opção pelos pobres, essa opção pelos mais necessitados. Madrugada, levanta povo, a luz do dia vai nascer de novo. E as cadeias do coração, vamos dar as mãos, já é reino do povo. Madrugada, levanta povo, a luz do dia. Queremos saudar mais uma vez quem está nos acompanhando pelo aplicativo Rádio Web Paróquia São Bento. Aqui é Padre José Alberto, na sintonia com você. Quem também está aqui ao vivo, acompanhando pelo Facebook, Maria José, gente boa, está ali, a Francisca Aline, Roberto Vinícius e outras pessoas aí que nós já saudamos. O Bento, a Socorro Costa, Neide, Dona Lourdes já citei, e é isso aí. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. O segundo retiro. É importante lembrar que sempre que acontecia um retiro diocesano, deveria acontecer o paroquial. E havia ali 2 blocos de atividades. Certamente não teve a missão com os efeitos, porque as santas missões populares, elas só dão certo do jeito que está lá na proposta, do jeito que está previsto. Não adianta pular etapa, não adianta querer fazer de um jeito mais fácil, isso não existe. Pode acontecer, mas o efeito dela
é somente porque a forma que está ali no livro, ela não foi um acidente, ela não foi escrita no escritório. Ela foi escrita na vida, na prática do povo, das pessoas. Por isso as propostas que estão ali, se a gente segue, tem condições de ter efeito maior e melhor na vida missionária de nossas igrejas, de nossa comunidade. Então, nessa primeira fase dos 2 blocos, a gente ia conhecer a realidade de cada comunidade, a realidade religiosa, inclusive chegando até lideranças que talvez a geração nova nem conheceu, ou pessoas que estão afastadas da comunidade, mas também a realidade social, como foi que nasceu aquela associação, tem associação, não tem, ela está cumprindo a sua função no bairro, né? Onde estão as associações afinal? E assim trabalhar a organização comunitária, no sentido pastoral, missionário, religioso, mas também a dimensão social. E algumas paróquias fizeram isso com muito gosto, as comunidades também, trouxeram de volta as lideranças, fizeram aquelas celebrações de gratidão, dava até uma lembrancinha, em alguns momentos era muito emocionante até, com choros, até porque há pessoas que já estavam até em outras igrejas, coisa assim, mesmo assim, chegou-se até elas. Daí partimos para o segundo momento, o segundo retiro diocesano, que no caso aqui na diocese, se eu não me engano, já foi com orientação do padre Figueira, que também é uma das figuras importantes aqui no Regional Nordeste 5, sobre as Santas Missões Populares. E a temática qual era? A temática é convicção, né? Convicção. Também tivemos a presença do padre Cris Antônio, não sei se foi um, se foi o outro, mas é importante fixar aqui na temática do segundo retiro. Convicção missionária. É realmente um desafio, um missionário que vive titubeando na corda bamba, um missionário que ora está na igreja, ora está em outra igreja, aí fica difícil ele dar um direcionamento missionário para outro se ele próprio está perdido. Então a gente usava muito, o manual usava muito a terminologia: eu sei em quem acredito, por que acredito e estou disposto a assumir as consequências missionárias daquilo que eu acredito. Esse é um missionário com convicção. É um missionário que realmente tem amor à missão. Então, um retiro muito bonito, principalmente quem participou nas 2 dimensões, diocesana e paroquial, e há aqueles que ainda participaram ainda em outras paróquias. Sempre um momento muito bonito, e dependendo da movimentação missionária, algumas paróquias, o segundo retiro já tinha um número maior de missionários em relação ao primeiro retiro. Então, convicção missionária, e ali a gente recebia a unção, porque a unção na nossa igreja, quem que recebia a unção na Bíblia? Recebia a unção na Bíblia todas aquelas pessoas que também recebiam a missão. Nós também recebemos a unção no sacramento do batismo. A gente recebe 2 unções. A primeira unção, quando o padre passa o óleo no peito da pessoa, diz: o Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ele penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Veja que oração bonita. Mas depois passa o segundo óleo, que inclusive a gente tem a esperança de confirmar esse óleo no crisma. Por esta santa unção tu te torna sacerdote, profeta e rei. O que é o sacerdote? É aquele que cuida da liturgia, que oferece dons e sacrifício. Digamos que é a parte litúrgica da nossa vida. Quem é o rei? É o líder, é aquele que tem o compromisso de estar sempre organizando, coordenando, dando direcionamento a um grupo, a uma pastoral, uma comunidade. Profeta é aquele que assume a dimensão
da denúncia e do anúncio. Nós recebemos essas duas unções e não deixa do segundo retiro como que trazer presente para próximo de nós aquilo que já está em nós. Mas à medida em que a gente recebe uma nova unção, claro que ela não tem um valor de sacramento, mas um valor sacramental, né? Uma outra fórmula que não é uma graça do sacramento. É como quem recebe a bênção da água. Não é um sacramento, mas é um sacramental. Aquilo me lembra a graça de Deus. Somos o povo de Deus, a cidade do sertão, reunido nos setores, vivendo as santas missões. Somos o povo de Deus, a cidade do sertão, reunido nos setores, vivendo as santas missões. O amor missionário, importante e necessário. O amor é Deus conosco, vem pra mesa semear. Evangelizar, daí a nossa meta, pregando o reino de Deus, caminhando a gente a fé. Santa fé que vem de Deus, a Santíssima. Queremos dar o nosso bom dia aí também, a nossa saudação a Sônia Cruz, Denise Costa, Domingo Feitosa, está acordado também. Muito bem, sigamos. O coração abastecido, pois quem caminha chega, a alegria é de discípulo. Vida nova para todos, a missão veio trazer. Missão é vida e força para o nosso bem viver. Renascer comunidade, lideranças e projetos. Missão novo vigor, é a igreja que desperta. Eu vou participar. Vou evangelizar. Santa Paz Cristo nos deu, paz é a gente quem faz para o mundo melhorar. Santa Missão Popular. Só registrar que essa música que nós estamos ouvindo é composição, né, da Sandra Cruz, do padre José Alberto, quando a gente compôs essa música para as Santas Missões Populares da Paróquia Santo Antônio em Balsas, com o nome de todos os setores, mas com um carinho, zelo também muito especial pelas comunidades do sertão. Por isso, somos o povo de Deus da cidade e do sertão. Sem o sertão, nós não somos completos. Deixa renovar com Maria missionária, discípula fiel, conduzindo o seu povo a viver com muita fé. Perseverança é lutar e muito acreditar, na certeza da vitória de um mundo transformar. A alegria do Evangelho é uma bênção de Deus, e por seu povo ser. Primeiro retiro, conhecer Jesus e a sua realidade. Segundo retiro, convicção missionária. Lembrando que no primeiro retiro nós assinamos um termo de compromisso, dizendo: olha, eu vou ser missionário da Diocese de Balsa, de tal paróquia e nesta comunidade. O segundo retiro recebemos a unção. Aí fomos para o terceiro retiro. Havia também ali 2 blocos de atividades previstas dentro do segundo retiro, um pouco mais exigente, já convidando a gente a construir e escrever a história de cada comunidade, sempre na tentativa de fazer chegar a comunidade de pessoas mais afastadas, de movimentar. Na verdade é isso que é uma das frases-chave das Santas Missões Populares. O que é Santas Missões? Movimentação. Se não se movimenta, então a comunidade está em estado de perigo, pode dar um infarto e morrer a qualquer hora. Então, o terceiro retiro é com a temática conversão. E depois, a segunda parte dele, a gente já ia tomar conhecimento da grande semana missionária. E quando a gente trabalha a questão da conversão, vai ao interior de cada um de nós, porque é trabalhar a nossa capacidade de reconciliação, de perdoar, de aderir, de acolher, que às vezes corre o risco de eu estar na igreja, mas não acolher a igreja,
corre o risco de eu estar no grupo, mas viver avessa à proposta do grupo. Tem gente para todo jeito, a gente chama corpo estranho. Ou seja, eu não consigo me agasalhar. Por isso a gente falava e fala, né, de acordo com a proposta desse retiro, conversão pastoral, conversão missionária, conversão a Jesus Cristo, conversão à natureza, conversão ao próximo. Então, uma proposta desafiadora, mas não tem condição da gente pensar a vida missionária sem conversão. E só então é que a gente ia tomar conhecimento do que era a grande semana missionária. E está aí ali muito forte. Eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Nossa saudação aí também ao seu João Gomes de Castro. Um abraço a dona Maria Jesus Ribeiro Costa. Deus os abençoe na vida e na missão. Ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que... Então, depois da gente viver o acordar, que é toda essa proposta que a gente colocou e muito mais, então nós vamos agora ao saborear. Cada um saboreou a semana que preparou. A semana ela não é mágica. Cada comunidade teve a grande semana missionária que ela trabalhou para ter. Olha, parece simples, mas houve comunidade, até paróquias, líderes e lideranças, que demorou demais a conversão chegar e quase não acolhe as santas missões populares, mas ela tem uma força tão grande que ela dobrou até os corações que talvez tinha medo. A gente não pode julgar, às vezes alguns têm os missionários mesmo mais medrosos, mais inseguros, e terminou acolhendo, mas ao mesmo tempo recolhendo depois das santas missões, lá para o seu casulozinho, porque tem gente que gosta mesmo de ficar bem quietinho na sua vida missionária. Então, qual era a proposta, ou pelo menos a programação da grande semana missionária? Acredito que todo mundo tem aí no coração. Primeiro dia vamos receber os missionários de fora. Antes foi mandada uma carta até pedindo um certo perfil desses missionários e tudo mais, mas é igual uma rede, vem missionário de todo jeito, né? De acordo com aquelas orientações que a gente pede, não. E, claro, Deus vai trabalhar cada missionário à medida em que ele assume a missão. O mais importante foi o sim dele. Existe muita gente boa, mas que nunca dá sim para Deus, né? Então eu prefiro mesmo alguém que não seja latão nos conceitos, mas está aí para servir, para visitar, para fazer o que muitos bons não têm a coragem de fazer. Assim, a chegada dos missionários de fora. E é muito importante que tenha missionários de fora, porque ele anima os missionários locais, que às vezes estão ali, de certa forma, inseguros também, com medo e tudo mais. E à medida que os missionários de fora chegam, já começa ali uma grande empolgação, o pessoal vai se animando e tudo mais. Claro, aí são distribuídos para as famílias, são levados para as casas. Ali já começa a divisão também de setor, que foi previamente organizada e preparada. Os setores já estão ansiosos, aguardando esses missionários. E começa ali uma relação de amor, porque eu fico impressionado. Às vezes um missionário fica 3 dias numa casa, numa família, e quando ele sai, tanto ele quanto a família já fica chorando. Que coisa bonita, coisa de Deus.
E geralmente à noite tem mais algum momento assim, sempre um pouco mais descontraído. No dia seguinte, na maioria das paróquias, realizaram uma espécie de retiro e a socialização da Grande Semana Missionária. Ou seja, como é que vai ser? Onde é que ela vai se dar? Com quem nós podemos contar? Ali todo mundo é para ficar sabendo como é que vai ser a Grande Semana Missionária que já está se dando. E depois dali, os missionários já vão, geralmente tem uma grande celebração de abertura que convoca toda a comunidade, é mais um momento junto com todos os missionários. Depois esses missionários são acolhidos lá nos seus setores, é outra festa. Mas quando chega segunda-feira, aí a vida pede missão. Todo mundo lá nas suas comunidades já começa, nos seus setores, começa com as alvoradas. Coisa bonita as alvoradas. A alvorada é você que madruga para receber o sol da esperança, da vida. E assim já despertar para o dia. E depois, geralmente pelas 7h30, 8h, havia sempre uma organização para que pudesse fazer as visitas. 5, 6 dias de visitas intensos, dependendo do setor. E aí está, talvez, o momento mais importante de uma grande semana missionária. As celebrações, os lúdicos, as festas, elas devem nos refazer, nos animar, mas em vista desta parte essencial que são as visitas. E também algumas paróquias realizaram ao mesmo tempo a missão na cidade e a missão no sertão. Houve paróquias como Santo Antônio em Balsas que foi em tempo diferente. Seguindo, geralmente nessa semana também, no espaço de 5 a 6 dias, de segunda até sábado, dependendo da paróquia, organizou encontro com crianças, encontro com jovens, encontro com as pessoas doentes, inclusive dando unção, visita às secretarias mais importantes dentro do município, a acampamentos, hospitais, coisas assim. Na programação também, o dia em que se faz a partilha do pãozinho é muito bonito também. Na quinta-feira, geralmente, dia da Eucaristia, o Santíssimo vai a algumas famílias, algumas casas. É um momento muito forte. Outra questão importante também é o dia da reconciliação, o dia que as pessoas podem estar fazendo confissão. E à noite tem a grande celebração de implantação do cruzeiro, onde até é plantada também algumas plantas. E há também aí nesse meio a chamada celebração da luz, dependendo de como cada comunidade organizou. Geralmente no sábado pela manhã se faz a renovação das promessas do batismo. Penso no momento que eu acho que ninguém esquece, porque até ali se cria um apadrinhamento missionário, uma coisa importante também, né? Às vezes se lembra mais do padrinho missionário hoje do que do padrinho de batismo. Pelo menos foi você que escolheu e conta com ele na vida missionária. É um momento importante também. Mas o mais importante também ali naquela celebração é que a gente assume pelo menos 3 blocos de compromissos. Além das renúncias, além dos compromissos, também são renovadas ali as promessas do nosso batismo. Então realmente é uma celebração bonita, uma celebração carregada de símbolos, uma celebração muito importante, a celebração da renovação das promessas do batismo. À noite, geralmente a caminhada da luz, porque à noite, na verdade é prevista uma vigília, mas se coloca também uma caminhada pedindo iluminação para a missão, para os missionários, para a cidade onde você mora, o que sempre há momento de trevas. Por isso, invoquemos sempre a luz. E algumas paróquias também concluiu a celebração da luz, além da caminhada, a celebração com show missionário, dependendo de cada organização. E depois, no dia seguinte, o encerramento. Algumas paróquias terminaram no sábado, outras geralmente terminavam no domingo.
e sempre conclui trazendo presente os compromissos. Qual era a temática das Santas Missões Populares? Santas Missões Populares, para que a gente tenha uma igreja missionária, uma paróquia missionária. E depois o lema, baseado em Samuel 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é mais ou menos esse o cardápio de uma grande semana missionária, que eu acredito que aquilo que nós vivenciamos numa grande semana missionária deve ser o jeito normal de cada igreja, de cada comunidade ser. E para que realmente aquilo não fique apenas num saudosismo, é necessário que cada comunidade se organize, que as comunidades fiquem atentas para dizer: a missão vai continuar sim no nosso meio. Mas como é que ela vai continuar? Continua assim. A missão continua assim. A missão continua, passou batizado, só missionário, continua assim. A missão continua, passou batizado, só missionário, continua assim. A missão continua, com o povo reunido, vivendo em comunidade, na alegria de discípulos, vamos dar as mãos. Grande força nas Santas Missões Populares e na Grande Semana Missionária são os cantos. Eu fico até triste quando eu vejo, às vezes, em outros shows de nossos cantores e cantoras na nossa diocese toda, e as pessoas ficam cantando aquilo que não tem nada a ver com a sua caminhada. Caminha de um jeito e quando vai para um show, canta outra coisa que não é da nossa realidade. Quem canta os cantos missionários pode ter certeza que sempre vai estar cantando a realidade, porque não há missão sem comunidade, mas há muitos cantores e cantoras sem comunidade. Por isso, quem não tem comunidade vai cantar de que forma? Vai cantar aquela relação, eu e o pai, aquela coisa, né? Então, termina sendo cantos sem compromisso. Então, as Santas Missões Populares sempre vão recuperar cantos da caminhada, cantos de pessoas que estão ali realmente na vida comunitária. Por isso que são cantos que enchem o coração da gente. Outros elementos importantes que a gente tem, por exemplo, as fogueiras ali nas alvoradas, o cruzeiro, a cruz missionária que a gente recebeu no terceiro retiro também é muito marcante, as liturgias, as celebrações e as partilhas. Mesas fartas, graças a Deus, era café, lanche, almoço, todas as refeições, tudo fruto da partilha. Porém, fica a pergunta, a missão continua? Sim, mas como? As Santas Missões Populares, onde elas foram realizadas de maneira honesta, digo, seguindo a proposta, elas deram para o seu pároco, para as suas lideranças, para o seu conselho, para quem realmente faz a comunidade, o diagnóstico mais importante. Cada comunidade era para saber quantos jovens tem na sua comunidade, quantas pessoas doentes tem na comunidade, quantas pessoas, uma média, de quantas pessoas não são batizadas, de quantas pessoas poderiam estar na catequese que não estão, que grupos é mais conveniente fazer nascer aqui. Falta a pastoral da criança, falta a pastoral da pessoa idosa, é a pastoral familiar. Quer dizer, esse diagnóstico que cada comunidade teve, ela não pode fazer vista grossa. É por isso que é pegando esse diagnóstico que a comunidade não vai apenas entrar para dentro da igreja para rezar, celebrar, não. A comunidade precisa sair de dentro da igreja e ver como é que nós vamos chegar àquelas realidades que as Santas Missões Populares jogou na nossa cara e que nós não podemos ficar indiferentes. Vamos esperar 20 anos novamente para ver, ouvir e deixar lá do mesmo jeito? Por isso, a resposta, a missão continua. Aí nós vamos dizer, nós precisamos de mais ministros da palavra,
Nós precisamos de mais ministros da Eucaristia, precisamos multiplicar os círculos bíblicos, precisamos multiplicar formação bíblica para que as pessoas possam ler e ajudar a orientar sua vida pessoal, sua vida profissional e vida de fé. Precisamos investir mais nos grupos de jovens. Quer dizer, cada realidade tem lá as suas exigências, fruto das Santas Missões Populares, que deu para a gente esse diagnóstico e que agora precisa um plano pastoral comunitário e até de cada pastoral, de cada grupo ou movimento, para que possa atender às necessidades reais que nós sentimos nas Santas Missões Populares. Do contrário, elas foram apenas um evento, como muitos torciam para ser apenas um evento, porque não gosta de movimentação e até ter direito de fazer a crítica. Mas eu quero acreditar que as Santas Missões Populares é, nesse momento, a melhor proposta para que a gente tem para reestruturação, para renovação e animação de uma comunidade, de uma paróquia, de uma igreja. Se é bom, então por que não fazer? Por que não querer viver permanentemente em tempo de missão? Então, vamos lá. Deus nos abençoe. Galo cantou, dia clareou, missionário pé na estrada, na luta por mais amor. Clareou, o galo já cantou, missionário da jornada, na luta por mais amor. Galo cantou, dia clareou, missionário pé na estrada. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Foi a nossa contribuição nesse mês missionário. A gente tem medo realmente de você não ser missionário, de você querer viver apenas a missão do outro. Por isso que a gente se desdobra para pelo menos fazer chegar até você o convite, suscitar em você o desejo de uma igreja missionária feita com você e não apenas pelos outros. Por isso a vida é missão. Você é missão. Eu sou missão. Sei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar